Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando a parte 1 do Catecismo, que é a profissão de fé. Dentro da parte 1, nós estamos na seção 1, que o Catecismo chama de Eu Creio. E dentro desta seção 1, nós temos 3 capítulos. Já estudamos o capítulo 1, onde nós vimos que o homem tem uma necessidade de se aproximar de Deus. Estudamos o capítulo 2, onde vimos que Deus se revela ao homem. E estamos no capítulo 3 da seção 1, que trata da resposta do homem a Deus por meio da fé. Nesse caso específico, estamos então nos itens 150 a 165 do capítulo 3 da seção 1, parte 1 do Catecismo. Fique conosco e assista mais a essa aula. Apenas um lembrete. Antes de entrarmos na matéria propriamente, eu vou lhe pedir um favor. Conheça as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, o nosso site na internet. Divulgue o nosso canal no YouTube entre os seus amigos, no meio da sua família, na sua paróquia. Compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos, porque assim nós vamos conseguir levar o conhecimento da Santa Igreja Católica a um número maior de pessoas. Tá bem? Conto com você e vamos ao nosso encontro. Vamos começar a falar do capítulo 3 da seção 1, parte 1 do Catecismo da Santa Igreja Católica. Vira a página. O item 150 do Catecismo da Igreja Católica nos diz que a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Isto é, o homem livremente resolve aderir, resolve acreditar na proposta da revelação de Deus. Mas é também um assentimento livre a todo o processo de revelação. Eu adiro a Deus e aceito, concordo, tomo como verdade toda a revelação que Deus fez à humanidade. É diferente de crer em uma pessoa. É crer de modo integral. É acreditar na revelação de Deus e assentir com todo o conteúdo dessa revelação. O item 151 do Catecismo nos ensina que crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Deus enviou, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eu creio em Deus e também, de maneira inseparável, eu creio em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo nos disse: crede em Deus, crede também em mim. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para vivenciar as nossas realidades, a nossa dor, as nossas angústias, os nossos percalços, os nossos sofrimentos, as nossas limitações. Ele se identificou profundamente com o ser humano em tudo, menos no pecado. Por isso, ele sabe o que nós sofremos. Ele tem compaixão de nós porque ele viveu as dores que nós vivemos. Cremos em Deus e cremos em seu Filho, enviado pelo próprio Deus. Cremos em Jesus Cristo.
E por fim, no item 152, está dito que cremos também no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, é quem acompanha a igreja, é quem nos inspira nessa busca pelo sagrado, é quem nos estimula a buscarmos a Deus, é quem nos fala na consciência quando estamos em pecado, acerca da necessidade de arrependimento e de mudança de vida. Então, cremos em Deus, item 151 do Catecismo. Inseparavelmente da crença em Deus, cremos em Jesus Cristo. Inseparavelmente da crença em Jesus Cristo, cremos também no Espírito Santo. Veja que interessante. O item 153 nos diz que a fé é uma graça, é um dom imerecido. É um dom imerecido. É Deus quem nos dá a graça de termos fé em Deus. Mas como assim? É Deus quem nos dá a graça de termos fé em Deus. O item 153 nos conta que quando São Pedro, lá no capítulo 16, verso 18 do Evangelho de São Mateus, diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele: Olha, você acertou, mas quem te deu a graça de acertar foi o próprio Deus. Deus nos dá esta graça de crermos nele, de crermos em Jesus, de crermos no Espírito Santo, quando nós nos inclinamos a crer. Deus conhece a nossa mente, Deus conhece as nossas intenções. E quando Deus percebe, quando Deus sabe que nós estamos inclinados, buscando acreditar na revelação, Ele vai nos dar a graça da fé, a graça para acreditar nele mesmo. No batismo, nós recebemos as virtudes teologais. Elas nos são infundidas no coração por meio do batismo. A fé, a esperança e o amor. Essas virtudes serão desenvolvidas em nossas vidas na medida em que nós, por uma decisão de livre vontade, buscamos acreditar, aderir à proposta da revelação, à fé em Deus. Apesar de a fé ser o resultado de uma dádiva de Deus, nos diz o item 154 do Catecismo que a fé é um ato humano. Deus nos dá a graça de crermos nele, mas a decisão de crer é um ato humano, é um ato da vontade humana. Eu quero acreditar nessa proposta. Eu vou levar essa proposta da revelação de Deus, que me é apresentada pela Igreja Católica, como uma verdade. E vou pautar minha vida por essa revelação. Essa inclinação humana da vontade, da consciência, é o caminho por meio do qual nós obtemos a graça de Deus para verdadeiramente termos fé. Você já percebeu que às vezes duas pessoas criadas iguais pelos mesmos pais, sob as mesmas regras, uma se inclina para seguir a Cristo e outra não? A fé é um ato de vontade. O povo brasileiro é muito dado ao sentimentalismo. É muito comum você dizer ou ouvir dizer: eu não estou me sentindo bem na igreja, eu não gosto daquele padre porque eu não sinto a presença de Deus na missa, eu não sinto... Gente, isso é uma bobagem. A presença de Deus não nos vem por meio de um sentimento. A fé em Deus, o seguimento de Cristo,
não nos vem por meio de um sentimento de bem-estar ou de êxtases. Não. É um ato de vontade. É vontade racional. Eu quero seguir a Cristo. Eu acredito em tudo aquilo que me disse o Filho de Deus, como nos conta Santo Tomás de Aquino no hino Adoro-te Devote. Credo quid. Eu creio em tudo que Deus fala por meio de seu Filho. Então, vou lhe dar uma sugestão. Pare com essa ideia de que você não está sentindo a presença de Deus. Saiba que ao estar na missa, Deus está ali presente. Presente na assembleia, presente na palavra, na liturgia da palavra. E, sobretudo, presente na liturgia eucarística, na hóstia consagrada, com seu sangue, corpo, alma e divindade. O item 155 nos diz que a fé é um ato de inteligência. A vontade, a realidade, o desejo de crer, a inteligência de olhar para a revelação de Deus por meio das alianças, olhar para a realidade da Igreja Católica, que nasceu lá em Jerusalém há 2000 anos, no dia de Pentecostes, que enfrentou a perseguição dos judeus nos primeiros anos, que se espalhou pelo mundo todo com a pregação dos apóstolos, com as 3 viagens missionárias de São Paulo, que sofreu 249 anos de perseguição realizada pelo Império Romano, que venceu essa perseguição e teve a perseguição cessada em 313 com o imperador Constantino, e que em 381 se torna a religião oficial do Império. E quando o Império cai, essa igreja vai para cima dos bárbaros que destruíram o Império e evangeliza esses bárbaros, civiliza esses bárbaros, reconstrói a Europa que estava destruída, enfrenta a oposição do Renascimento, enfrenta a oposição do Iluminismo, enfrenta a secularização do século XIX, 2 guerras mundiais, e se mantém firme depois de 2000 anos. Você olha para todo esse conjunto e diz: eu acredito nessa história, eu acredito nesse Deus. Não é preciso sentimento. Às vezes nos emocionamos. A emoção faz parte da vida. Eu, por exemplo, sempre que eu me lembro da irmã Dulce, da Santa Dulce dos pobres, sempre que eu me lembro de João Paulo I, Albino Luciani, um homem que foi papa por apenas 33 dias, eu me emociono. Mas essa emoção não significa necessariamente a presença de Deus. A fé é um ato de vontade, é um ato de inteligência. Uma inclinação que você faz para crer na revelação. E Deus lhe dá a graça de verdadeiramente crer. Vira a página. No item 156, nós temos o estabelecimento aí de vamos dizer assim, um balanceamento entre a fé e a razão. Por que nós cremos? De um lado, a realidade dos fatos, como eu disse. A realidade dos fatos que nos são mostradas na história, na revelação, na história da igreja, que já são fortes demais para nos fazer crer. Mas talvez outras religiões também tenham as suas histórias, os seus atos heróicos. Mas aqui nós temos o fato de que Deus não pode se enganar. E é a autoridade de Deus presente na revelação que nos faz inclinar, que nos dá essa disposição de acreditar. Os fatos históricos que eu citei há pouco
eles corroboram a minha inteligência para que essa minha inclinação, esse meu desejo de acreditar em Deus, faça uma perfeita união entre a fé e a razão. Aliás, aquela velha ideia de que existe uma oposição entre fé e razão. Ah, eu sou um cientista e por isso eu não vou acreditar em Deus. Isso é a maior tolice que existe no mundo. São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, Fé e Razão, onde ele começa com uma frase belíssima dizendo que a fé e a razão são as duas asas por meio das quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Preste atenção. Essa frase deve e pode ser aplicada em todas as áreas do conhecimento. Todas que você imaginar. Eu vou repetir. A fé e a razão são como que as duas asas, por meio das quais o espírito humano alça voo, para conhecer e contemplar a verdade. O nosso padroeiro, que dá nome ao nosso grupo de estudo, Anselmo de Canterbury, um homem que viveu ali entre o século XI e XII, formulou essa frase que eu coloco sempre no final dos vídeos. Fides quaerens intellectum. A fé que busca conhecer. Santo Anselmo dizia que eu preciso ter fé para conhecer a Deus. Mas uma vez que eu o conheça, eu tenho de estudar para conhecê-lo melhor. Então, ele diz assim: eu não preciso conhecer para depois crer. Eu tenho de primeiro crer e depois conhecer. Mas ao conhecer, como eu já creio, eu vou querer conhecer mais. Então, fides quaerens intellectum. A fé que já me fez conhecer a Deus vai fazer com que eu queira conhecer mais e mais. É o que nos diz o item 157 e 158. Aliás, o item 158 diz: a fé procura compreender. Isso aqui é o mote de Santo Anselmo. Fides quaerens intellectum. A fé que quer, que deseja conhecer. Toda essa questão de fé e ciência está tratada aqui nesses itens 156 ao item 159. No item 160, nós temos um tema interessante: a liberdade da fé. Para que o ato de fé humano, seja válido, esse ato de crer em Deus tem de ser um ato de total liberdade, tem de ser um ato totalmente voluntário. É claro que quando você tem filhos pequenos, você leva os seus filhos à igreja, à missa, a atividades da igreja, e deve fazê-lo. Mas é cada pessoa individualmente que vai, por livre vontade, por sua própria inteligência, por sua própria compreensão, aderir à revelação de Deus por meio da fé. Claro, aos filhos, você vai aconselhar, você vai instar, você vai educar na fé. Existe um versículo lá em Provérbios que diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se esquecerá daquele caminho. No item 161, nós teremos a ideia da necessidade da fé.
é necessário, diz o item, para obter a salvação, a vida eterna com Deus, crer em Jesus Cristo, crer naquele que o enviou, crer na revelação, crer naquilo que é a igreja, que é a continuidade da revelação, como mãe e mestra nos ensina. É preciso uma adesão de todo o coração, de todo o entendimento a essa revelação. Mais do que crer, ou tão importante, melhor dizendo, tão importante quanto crer é perseverar na fé. É o que nos diz o item 162. Veja que interessante, nesse nosso país católico, a criança é batizada quando nasce, talvez vai à missa ali na infância e desaparece. Volta ali pelos 10 anos de idade, faz a primeira comunhão e desaparece. Volta depois aos 15 anos, recebe o sacramento da crisma e novamente desaparece, e só volta à igreja na missa de casamento, do matrimônio, ou nas missas de sétimo dia de parentes ou amigos. Isso não é fé. Isso é apenas o resultado de uma cultura católica, de uma prática, uma praxis católica que está na nossa cultura, no meio do nosso povo. É bom ir à igreja, é bom fazer o batismo da criança, a primeira comunhão, crisma, sacramento do matrimônio. Mas não é só isso. É preciso ter uma fé verdadeira, uma perseverança na fé. Isso envolve uma vida integrada na Igreja Católica, nos seus ensinamentos, na celebração da liturgia, na missa de domingo, nas missas de preceito, no crescimento e no amadurecimento da fé. Então a fé é algo que tem de ser cultivado, perseverado. Trata-se de uma caminhada. Eu caminho na fé da igreja. Eu aprendo com a igreja. Eu ensino aos meus irmãos. É preciso que a fé seja como uma árvore, uma semente que é o batismo, que cresce, que desabrocha com a crisma e que cresce nas missas de domingo, nas confissões, na unção dos enfermos, no sacramento do matrimônio, na participação das atividades da paróquia, na frequência à Eucaristia. E essa árvore vai dar frutos. Isso é a perseverança na fé, item 162. E essa perseverança e essa vida na fé, nos diz os itens 163, 164 e 165, que ela já é um prenúncio da vida eterna. Isto é, eu vivo a minha vida secular, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus estudos, eu tenho os meus afazeres. Mas viver a fé católica, viver a fé, perseverar na fé, crescer na fé, frutificar na fé, é uma antecipação, ainda neste mundo, daquilo que viveremos na vida eterna. A fé nos faz degustar, como que por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, nos conta o item 163. Por ora, diz o item 164, caminhamos pela fé, não pela visão. Nós ainda não sabemos como vai ser essa vida eterna com Deus. Quais serão os prazeres, as alegrias que usufruiremos na vida eterna? Será que serão prazeres semelhantes aos prazeres dos sentidos que gozamos neste mundo? Será que Deus na vida eterna tem prazeres e alegrias inferiores à que temos neste mundo? Ou no mesmo nível? Claro que não. Os prazeres, as alegrias, o gozo da vida eterna
não pode ser comparado aos prazeres deste mundo. São Paulo nos diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós estamos aqui neste mundo, caminhando por fé nessa vida eterna. A fé é uma forma de anteciparmos os prazeres, as alegrias e a visão beatífica, a visão de Deus face a face. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, o seu autor nos diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Muito bem. E aí, no item 165, voltando aos dois exemplos, Abraão e Nossa Senhora, o catecismo nos fala que Abraão viveu os seus anos de vida por ter acreditado que Deus faria dele uma grande nação. É claro que ele não viu essa grande nação. O que ele viu foi apenas um filho, Isaque. E na sua velhice ele viu Isaque e pensou: eu só tenho um filho. Mas ele viveu a fé de que a partir daquele filho Deus faria uma grande nação, como de fato fez. Mas não é só o povo de Israel, a grande nação que Deus fez por meio de Abraão. Porque Abraão, por meio de Isaque, Jacó e dos patriarcas, Abraão constituiu um povo, que é o povo de Israel. Mas nesse povo de Israel, Deus escolheu uma menina, que é Maria, que também creu. E a partir de Maria, Deus se fez homem. E a partir da morte e ressurreição na cruz, Deus fez a igreja, um grande universo de pessoas que creem também em Deus. Todos nós somos esses filhos, descendentes espirituais de Abraão. Então, a grande nação que Deus criou a partir de Abraão não é necessariamente o povo de Israel. O povo cristão é o povo que adere e assente e aceita e segue a Jesus Cristo por meio da Igreja Católica, né? Acreditando na revelação de Deus. Vira a página. Muito bem. Dessa forma, concluímos aqui a 10ª aula do Catecismo da Igreja Católica. Fique conosco, acompanhe-nos na próxima aula, quando vamos então concluir a sessão 1 da parte 1 do Catecismo da Igreja Católica. Um abraço, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.